dia, meus amigos. Quem está chegando agora aí, nós vamos começar o capítulo 15. O capítulo 15 está lá na página 24 do livro 4, tá? Quem está chegando agora, por favor, vá logo pegando seu livro aí. Livro, vamos começar aí, ó, probabilidade estatística, livro 4, capítulo 15, página 24. Bom, pessoal, então tá aí o capítulo 15, probabilidade estatística, tá? Dentro desse conteúdo aqui, pessoal, a gente vai falar principalmente da parte de estatística, tá? Mas probabilidade também vamos comentar alguma coisa aí. Bom, então aqui ele deu uma situação, problema aí, pessoal, na página 24, que traz já a ideia de um gráfico, tá, pessoal? Quando a gente fala de estatística, tá, muitas das coisas que são estudadas dentro de estatística são apresentadas para a gente como o resultado, né, desse estudo aí, são apresentadas na forma de gráficos, tá? E aí já tem um gráfico já na página 24, que é esse gráfico circular aí, que a gente vai já conversar sobre o nome dele, tudinho, o que ele representa, tá? Então tá dizendo assim: você já estudou várias formas visuais de apresentar informações gráficas. Aliás, informações que são gráficos, tabelas e muitas outras. São utilizados em diversas situações do dia a dia para comunicar os mais variados dados. Observe atentamente o gráfico a seguir e depois responda as questões propostas. Aí ele deu um gráfico, tá? Esse gráfico está bem colorido, e quando você representa um gráfico, se você tiver essa possibilidade de fazer ele colorido, é o ideal, tá, pessoal? Fazer ele com muitas cores aí para destacar bem o que você quer representar. Esse gráfico está falando sobre o que? Ele deu aqui, ó. Aqui ele está tratando sobre o desmatamento por estado, tá? Agosto de 2016 a julho de 2017, ok? Então isso aqui é o título do nosso gráfico. O que ele está tratando? Quando você cria um gráfico, pessoal, é interessante você colocar um título para que a pessoa que for ler esse seu gráfico saiba sobre o que ele está falando, tá? Então é interessante sim que você coloque aí um título, e se você fizer uma pesquisa estatística sobre algum assunto dentro de alguma região aí, é importante você colocar a data que essa pesquisa foi feita, porque pode ser que essa pesquisa seja feita de novo em outra época, né, e os dados mudem, tá? Então essa variação aí é interessante você saber quando ela aconteceu, tá? A época que foi realizada, ok? Aqui embaixo, pessoal, após o gráfico, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico chamado de gráfico de pizza ou de setores, tá? Pizza dá para entender exatamente por que é, né? Ele é chamado de gráfico de pizza. A gente olhando para ele, a gente imagina por que ele foi chamado assim. Mas e por que ele pode ser chamado também de gráfico de setores, pessoal? Essa região delimitada dentro de uma circunferência, pessoal, que é cortada como uma fatia de pizza, ela é chamada de setor circular, tá? Então, como essa regiãozinha é chamada de setor circular, esse gráfico recebeu o nome também de gráfico de setores. Então, ele é separado em setores. Então, eu tenho vários setores aí que vão estar mostrando para mim as informações dessa situação aí, ok? Alguma pergunta até agora? Página 24, tá? Capítulo 15, página 24. Beleza, aqui embaixo ele trouxe para mim, pessoal, a legenda. O que a legenda vai informar, meus amigos? Como essa pesquisa está sendo realizada em alguns estados, né, deixa eu só voltar aqui, ó, aqui em cima ele falou, tá? Por estado, tá? Então, como essa pesquisa está sendo feita aqui por estado, tá bem aqui, ó, por estado, então, lá embaixo ele tem uma legenda mostrando quais são esses estados aí, tá? Então, vamos ver se a gente consegue mostrar agora. Peraí, pessoal, saiu a apresentação aqui, eu já voltar.
Beleza. Então aqui eu tenho o gráfico, meus amigos, tá? Esse gráfico aí, pessoal, ele tem aqui embaixo uma coisa que a gente chama de legenda, tá? O que que é a legenda, pessoal? A legenda é onde vai vir Oi? Quem nunca viu uma legenda ali? Pois é, realmente. Então aqui eu tenho uma legenda, tá? Essa legenda, pessoal, ela vai estar tratando aí por cores, né? Lembra que a gente conversou no começo da aula aí que é interessante você usar muitas cores quando você for trabalhar com o seu gráfico, tá? Então aqui eu tenho a legenda. Então nessa legenda eu tenho as cores, ó. Por exemplo, esse que está de amarelo aqui, ó. Esse que está de amarelo aqui eu sei que é Rondônia, então representa esse tamanho aqui do gráfico, tá? Olha o Pará aqui de vermelho, ó. Vem aqui, vermelho. Amazonas, tem duas cores muito parecidas aqui, né, pessoal? Ó, o Amazonas, ele é 24,04% e ele está representado aqui. Por que que ele veio com uma cor parecida com a do Amapá? Porque essa cor do Amapá, 0%, não está representada no gráfico. Ela corresponde a 0%. 0% nem apareceu na imagem. Por isso que eles usaram cores parecidas aí, tá? Mas perceba que as outras cores são bem diferentes, tá, pessoal? Tem um azul claro aqui que é o Acre, tá aqui em cima. Tem esse verde aqui que é o Tocantins, ele tá bem aqui no cantinho, ó. Ele representa só menos de 1%, ó, 0,54%, é menos de 1%. Roraima, 1,5% mais ou menos, está representado de preto, ele tá bem aqui em cima também, tá? Então essa parte de baixo aí são as cores aí do nosso gráfico, ok? Então esse gráfico está falando sobre o desmatamento nos estados, tá? E no período de 2016 a 2017, a julho de 2017, agosto de 2016 a julho de 2017. Então vamos lá nas questões aqui, já na página 25, ele tem um questionário a respeito desse gráfico aí, ó. Primeira questão está perguntando que tipo de gráfico está representado. Sim, uma coisa que eu queria falar para vocês, pessoal. Esse tipo de gráfico aqui, o gráfico de pizza ou setores, ele é utilizado quando você tem valores em porcentagem. Quando você trabalha valores em porcentagem, um dos gráficos mais utilizados nesse caso é o gráfico de setores, tá? Que é esse gráfico aí. Mas mais tarde a gente vai conversar mais sobre isso. Então, primeira questão, que tipo de gráfico está sendo representado? Bom, então vamos colocar aqui que é o gráfico de pizza. Gráfico de pizza ou setores. Você pode chamar ele tanto de gráfico de pizza como de gráfico de setores. Questão 2. Analisando as informações trazidas por ele, a que conclusão podemos chegar? Bom, o gráfico está na página anterior, tá, pessoal? Mas o que você poderia inferir a respeito desse, só utilizando o gráfico aí, pessoal? E, por exemplo, como ele está falando de desmatamento, quais são os 3 estados que têm maior desmatamento? Olhando para o gráfico eu consigo enxergar. Isso, Pará, Mato Grosso e Amazonas, né? Então eu vou colocar aqui uma coisa que eu poderia inferir. Claro que tem muitas outras, mas uma delas é, por exemplo, os estados com maior desmatamento são... Não apaga nenhuma questão. Pará, Mato Grosso e Amazonas. Pará, Mato Grosso e Amazonas, tá? São os estados aí, segundo o nosso gráfico, tá, pessoal? Segundo este gráfico aí, nesse período, são os estados com maior desmatamento. Terceira, esses dados fizeram respeito a algum ano ou momento específico? Sim, né? Do lado lá ele disse que isso aqui era de agosto de 2016 a julho de 2017, tá? Quarta questão, quais elementos nos fazem concluir que os dados se referem ao Brasil? Essa tá fácil, né, pessoal? Vou colocar assim, ó, os nomes dos estados brasileiros. Então, os nomes dos estados brasileiros me fazem inferir aí
que essas informações referem ao Brasil, tá? Se no título da nossa gráfico tivesse assim, desmatamento da Amazônia... Oi? Vou responder. Ok. É porque eu tava procurando meu lápis, estava perdido. Ah, beleza, tudo bem. Questão 5. Considerando os dados, a qual formação florestal esses dados se referem? Pessoal, pelos nomes dos estados aí, provavelmente é a floresta amazônica, tá? Provavelmente é a floresta amazônica que trata essa informação desse gráfico aí, tá? Aí já teria que ter o conhecimento geográfico aí das A regiões. gente está estudando matemática ou geografia? Pois é, né? Teria que ter o conhecimento geográfico aí dessa situação aí. Ok, pessoal? Tranquilo isso aí, né? Se eu colocar um gráfico desse para vocês na prova, fica fácil você inferir essas informações. É só analisar bem o gráfico, tá? Eu não vou perguntar nada de geografia, vai ser matemática mesmo. Avançando para a página 25, pessoal, aí vocês têm um conteúdo aí que vai tratar de tabelas e gráficos, tá? Eu já vou falar da aplicação delas, ok? Você pode fazer tabelas, pessoal, e gráficos de forma manual, isso aí a gente vai fazer hoje, tá? Mas você também pode representar elas usando planilhas eletrônicas, tá? O principal programa aí que você usa para fazer isso é o Excel, o mais conhecido, né? O Excel resolve esse problema para a gente. Então ele trouxe aqui uma tabela, pessoal, que está falando sobre o esporte favorito. Foi feita uma pesquisa aí e perguntaram para esse pessoal qual era o esporte favorito deles. Nessa tabela que está aí, ela não é uma tabela resumida, tá? É uma tabela simples. E aí o cara anotou assim, ó, o primeiro entrevistado está aqui, ó. Era do sexo feminino, gostava de basquete, tá? Aí veio o segundo entrevistado, sexo feminino, gostava de vôlei, e assim foi, tá? Ó, o terceiro, o quarto, o quinto, foi embora. Lá no final, por exemplo, ó, o número 40 aqui, já era do sexo masculino, gostava de basquete. O número 37, sexo masculino, gostava de vôlei. E assim foi, ele montou uma tabela aí com essa pesquisa que ele fez, tá? O resultado dessa pesquisa está aqui na página 27. Essa tabela aqui de cima, pessoal, é a tabela resumida, ó. Por ela eu consigo descobrir quantas pessoas gostaram de basquete, quantas eram do sexo masculino, quantos eram do sexo feminino. Se de repente eu for montar um time de basquete, vou separar aí masculino e feminino, eu posso fazer isso por essa pesquisa, tá? Então eu tenho aqui, ó, da galera que gostou do basquete, ó, tem 8 mulheres e 7 homens. De vôlei, 11 mulheres e 10 homens. Futebol, 4 mulheres, 10 homens. Aí aqui embaixo tem um total, que é a soma dessa galera de cima aqui, e aqui embaixo total, que é a soma desse povo aqui de cima, tá? Então essa tabela reduzida aí, resumida, já traz as informações sem eu precisar olhar naquela tabela enorme que tinha de um por um separadamente, tá? Às vezes é interessante você separar, mas às vezes não precisa, certo? E aí eu peguei os dados dessa tabela aqui, pessoal, ó, essa aqui vai virar uma coluna do meu gráfico feminino, tá? E o masculino vai virar uma outra coluna. Olha como ficou representado aqui, ó. Esse que está em azul, aqui embaixo está mostrando na legenda, o sexo feminino que está de azul. Aqui embaixo, sexo feminino, ó, está de azul, tá? Então aqui vai ser... Aqui sexo feminino, aqui sexo masculino, aqui feminino, aqui masculino, aqui feminino, aqui masculino. Isso está escrito lá embaixo. E aí ele trouxe os dados da nossa tabela reduzida, tá? Olha aqui como aqui eram 8 e 7. Aí tá aqui, ó, o 8 aqui, ó, bem aqui é 8, bem aqui é 7, tá? Então ele foi lá e representou isso num gráfico aí. Esse gráfico aqui, pessoal, é chamado de gráfico de colunas. No caso aqui, como são duas, é colunas duplas. Ou de colunas duplas, tá? Então esse gráfico aí, ele apresenta duas colunas, pode ser 3 colunas, pode ser 4, dependendo da situação. Como esse me deu valores numéricos, eu usei o gráfico de colunas, mas esse aqui da direita, pessoal, ele está falando em porcentagem, ó. Lembra que eu comentei agora há pouco, como ele trabalha com porcentagem, então eu posso usar o gráfico de setores. Geralmente
quando ele mostra a quantidade numérica, eu posso usar o gráfico de barra, o gráfico de linha, que a gente vai ver mais tarde. Mas se ele falar de porcentagem, pessoal, muito provavelmente você vai usar o gráfico de setores, tá? Beleza. Aí logo abaixo tem um questionário aí. Bora ver o que ele está perguntando. Primeira questão. Responda as questões a seguir. Com base nas representações anteriores. Primeira questão. Em quais representações o conjunto de dados é visualizado mais rapidamente? Pessoal, para você visualizar rapidamente uma informação de uma base estatística qualquer, o ideal é que você ou utilize tabelas ou utilize gráficos. Então é mais fácil você visualizar as informações em dados estatísticos aí se você estiver trabalhando com tabelas ou gráficos, tá? Pode até colocar o E, porque para fazer o gráfico você vai precisar da tabela, tá? Então tabelas e gráficos são o que a gente utiliza para visualizar essas informações. Segunda questão, qual foi a função da planilha eletrônica na situação estudada anteriormente, pessoal? O que essa planilha fez? Ela é utilizada, vou colocar assim, ó, é utilizada para organizar os dados. Uma tabela, pessoal, ela é utilizada para organizar os dados, tá? Para você separar masculino de feminino, a quantidade de masculino, a quantidade de feminino. Para organizar isso daí, a gente utiliza uma tabela, tá? Então, a palavra principal aqui é organização. Para que a gente usa uma tabela? Para organizar os dados, tá? Terceira, qual tipo de gráfico sintetizou todas as informações da tabela? Qual foi o primeiro gráfico que a gente falou, pessoal? Foi o gráfico de colunas duplas. O gráfico de colunas duplas aí foi o que a gente utilizou para sintetizar os dados. Ah, professor, e por que o senhor não falou do gráfico de pizza? Porque o gráfico de pizza não me deu todos os dados. No gráfico de pizza eu não sei quantos são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino. Isso ele não deixou claro lá. Mas no gráfico de colunas duplas sim. Tá? Então o gráfico que representou melhor as informações foi esse aí, de colunas duplas. Na quarta questão ele está perguntando aí, eu vou precisar que alguém faça essa soma lá em cima para mim. A quarta questão é... O gráfico de setores, setor pizza, né? Qual é o total percentual das porcentagens lá? O que isso significa? Quais são os números em porcentagem que apareceram lá no gráfico de pizza, pessoal? 28%, né? Mais 30%, mais 42%. Pessoal, se você somar isso daqui, dá 100%. E o que significa 100%, pessoal? Significa que... Não. Oi? Significa o total de participantes da pesquisa. Então, o total de participantes da pesquisa, pessoal, é 100%. É isso que significa 100%. 100% sempre é o total, pessoal. Então, o total de participantes da pesquisa é o nosso 100% aí do gráfico de setores. Lembra que se for gráfico de setor, provavelmente setores ele vai trabalhar com porcentagens, tá? Pessoal, lá na página 28 agora, passando aí a página 28, nós temos aqui uma atividade agora é com você, que está mais para, agora era geografia, agora está mais para ciências agora, tá? Vamos ver se a gente tem esse conhecimento científico aí para responder essa questão aí. Analise o gráfico a seguir. Analise o gráfico a seguir
para responder as questões. Aí ele deu aí o gráfico, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico de barras, tá? Quando ele estiver na vertical assim, pessoal, o gráfico estiver nesse sentido, indo aqui para cima, esse aqui é de coluna. Quando ele estiver na horizontal, assim, ó, ele é chamado gráfico de barras. Ok? Esse aqui é um gráfico de barras. Faz alguma diferença, pessoal? Geralmente não, tá? Ele só usou esse gráfico de barra nesse sentido aí, para ele não ficar muito alto. Porque se ele fosse fazer ele assim, ó, ele ia ficar aqui para cima, muito alto os valores, aí ia ficar ruim de representar. Ok? Então ele usou dessa forma para economizar espaço, beleza? Bom, então vamos lá. Então aí ele deu para mim um gráfico de barras, tá? E esse gráfico de barras tem uma informação aí, tá? Ele está dizendo, ó, quantidade de espécies de animais vertebrados. Aí ele deu o ano aqui, ó, Brasil 2014. Essa pesquisa foi feita nesse ano aí. Ok. Aí aqui eu tenho peixes, tenho aves, peixes marinhos, anfíbios, mamíferos e répteis. Beleza. Aí a questão trouxe, que foi bem simples, inclusive, ela está perguntando assim, quais animais não fizeram parte dessa pesquisa? Aí ele disse lá, sapo e rã, pessoal, tá na pesquisa? Sapo e rã é anfíbio, né, pessoal? Abelha... Oi? Sim, ele só anfíbio. Isso. Tubarão e bagre, pessoal, é peixe marinho, tá? Cobra e lagarto é réptil, tá? Então ficou a letra B. Abelhas e besouros são insetos. Inseto não tá aí, até porque eles não são vertebrados, né? São invertebrados, insetos, tá? Então uma questão que você teria que marcar aí seria a letra B, tá? Então marca a letra B. Era só isso, essa questão. Era só para você analisar aí e marcar a alternativa correta, beleza? Tranquilo, né, pessoal, essa questão aí? Então marca a letra B. Essa aí na página 28. Vamos para a segunda questão. Qual é o valor aproximado do número de, aí letra A, peixes marinhos? Peixes marinhos, vocês acham que tem mais ou menos quanto aí, pessoal? Tá perto de 2.000, né? Dá para ver isso aí? Peixes marinhos e anfíbios, olha. Peixes marinhos, eles estão aqui, ó. Por aí, né? Uns 1.800, olha. Bora ver aqui, ó. Olha, aqui tá 1.500, aqui tá 2.000, ó. Esse aqui que é peixe marinho, por aqui deve ser mais ou menos isso, uns 1.800, tá? Qual é o outro que tem lá? Anfíbios. Anfíbios está aqui, ó, perto de 1.500. Vamos colocar aqui 1.450, talvez. Vamos colocar por aí, tá? Claro, se você colocar valores próximos disso aí, 1.400, eu vou entender que você acertou aí, ok? Então vamos colocar lá essas duas respostas aí. Então na letra A, 1.800. A letra A, peixe marinho é 1.800 e os anfíbios aí eu vou colocar 1.450, 1.500, inclusive ele disse que é aproximado, se você colocar 1.500 também está certo, está próximo. A terceira, pessoal, eu vou confessar para ti que é um conhecimento mais de biologia mesmo, de ciência, do que de matemática, tá? A questão 3 está dizendo assim, qual justificativa você daria para ver um número maior de peixe em comparação aos números dos mamíferos? Bom, essa pergunta aí tinha que ser o professor de ciência mesmo para responder, né? Mas vamos ver aqui. Rafael, tá cortando muito teu áudio, cara, não deu para entender bem o que tu falou. Mas vamos pensar o seguinte, olha, por que a quantidade de peixes pode ser maior do que o dos outros mamíferos, do que o mamífero no caso, né? Bom, você poderia dizer, por exemplo, que peixe tem mais, no nosso planeta tem mais região com água do que com terra, por exemplo, tá? Pode ser uma possibilidade.
É. Como é, Rafael? Não entendi, cara. O planeta com o planeta azul. Ah, sim, sim. Enfim, outra coisa que a gente poderia colocar aí, pessoal, poderia ser que a reprodução dos peixes ela é mais rápida e em maior quantidade também. Tá? Um peixe aí coloca 1000 ovos aí de uma vez só. Tá? Então pode ser. Só que com ela mais do que elas produzem. Enfim, né? Tá, mas aí essa eu não vou responder. Aí vocês coloquem aí uma resposta pessoal aí de vocês. Por que vocês acham que tem mais peixes aí do que mamíferos? Como essa daí está falando da quantidade de espécies, tá, pessoal? A gente também poderia dizer que no mar foi onde começou a vida, né? Então teve mais tempo para se desenvolver espécies no mar do que quando foi para a terra, né? É outra possibilidade também. Até chegar ao mamífero demorou um certo tempo. Super tubarão. Pois é, enfim. Então respondam aí. Levar em consideração que o planeta não foi explorado. Também tem isso. O planeta não foi. Tipo, toda vez que eu falo, aperta pro voltar. Beleza. Fiquem aí, depois vocês perguntam para a professora de ciência, ela vai dar uma dica melhor do que a mim. Mas tudo bem. Quarta questão. Observe o conjunto de dados de uma pesquisa e informe o tipo de gráfico mais adequado para sintetizar os dados. Justifique sua resposta e produza o gráfico no espaço a seguir. Pessoal, a gente só falou de 2 tipos de gráfico até agora. Na verdade foram 3. É o de barra, o de coluna e o de setores. Qual é desses 3 que você acha que dá para representar melhor essa informação que está aí? Olha, percebe que ele falou assim, carro, só na categoria carro ele tem lá jovem, adulto e idoso, tá? Será que eu vou conseguir fazer isso dentro de um gráfico de pizza, pessoal? E ele está dizendo aqui para mim fazer a forma mais adequada, tá? Como é que eu vou conseguir separar quem é jovem, quem é adulto, quem é idoso em um gráfico de pizza? Não dá, viu, pessoal? Não dá para fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer carro, ônibus, tá aqui ó, carro, ônibus, motocicleta, outros, e não utiliza, tudo utilizando o gráfico de colunas, tá? O que é em pé, gráfico de coluna, tá? Nesse gráfico de coluna, cada colunazinha vai representar quem é o jovem, quem é o adulto e quem é o idoso, tá? Vou fazer aqui e vocês vão entendendo como é que vai fazer isso, como é que vai representar isso daí. Então olha lá, vou colocar uma barra bem grande, aqui embaixo eu vou colocar o carro, tá? E aí vem a primeira coluna, eu vou fazer para o jovem. Quem é o jovem aí, ó? Por exemplo, vou fazer essa colunazinha e ela representa o número 10, tá? Vou fazer outra que representa o número, aqui ó, o número 10, depois o número 28 e por último o número 32, tá? Então para carro ele ficaria mais ou menos assim. Só o que eu preciso diferenciar aqui, pessoal, é a cor de cada um, tá? Então quando você for fazer o seu, você vai ter que pintar ele de cores diferentes. Por exemplo, jovem, Azul, preto e vermelho. pode ser jovem, eu vou colocar com a cor vermelha. Aí já adulto eu vou colocar na cor azul. Adulto eu vou fazer a minha legenda aqui, ó, é a cor azul. E o idoso eu vou colocar na cor verde, por exemplo. A cor você que utiliza aí, a cor que você Fazer isso. Sim, aí aqui ó, isso aqui eu estou pintando de verde, então esse aí é idoso, tá? Vou pintar um outro aqui de azul, ó, isso aqui é azul, então ele representa adulto. Isso tem que fazer na sua questão aí, tá, pessoal? E por último o vermelho que representa o jovem, tá? Isso aqui é o pessoal que utiliza carro, tá? Então estou representando ele aí utilizando o gráfico de barras, desculpa, o gráfico de coluna, que é o em pé. O de barra é o que é na horizontal, esse é na vertical. Beleza, agora vamos falar sobre ônibus. Quem é que mais utiliza ônibus? Aí eu tenho aqui 12 para os 12 seriam os jovens, né? Aí eu teria 25 aqui, ó,
25 para os adultos e 30 para os idosos, tá? E aí você vai lá e pinta aí da cor que está indicando aí, ó, adulto e o idoso. Vamos agora falar de motocicleta. Motocicleta é uma moto, né, pessoal? Moto, vou deixar só moto. Moto, eu tenho aqui, ó, 8 jovens, tá? Tenho 17 adultos e tenho 8 idosos, tá? Então aqui eu posso pintar logo esse. E assim você vai estruturando aí o seu gráfico, tá, pessoal? Faça aí bacana o seu, que eu tô aqui na tela, não tem nem como eu usar régua nem nada. De vocês aí vocês podem fazer usando régua. Vamos falar de outros. Eu tenho outros e o não utiliza, né? Tá? Outros eu tenho aqui, ó, 11. 11 é para jovem, 6 para adulto, porque vai ser uma barra bem pequena, e o 2 para idoso, quase não vai aparecer aqui embaixo. E eu tenho aqui não utiliza 25, vai ser um gráfico um pouco maior, 13 para adulto, um gráfico por aqui mais ou menos, e o 8, tá? Fez uma escadinha aí esse. Pronto, então aí você representa o seu aí de forma bem organizada, essas informações. Então toda vez que a pessoa olhar para o teu gráfico, pessoal, que ela vê a cor em vermelho, ela vai saber que é jovem. E aí ela vai ver se está aumentando, se está diminuindo, tá? Conforme o tipo de veículo aí que está sendo utilizado. Toda vez que ele olhar com azul, ele vê que é adulto, de 30 a 59 anos. E o verde vai ser o idoso, ele vai perceber aí qual é o que o idoso costuma mais usar. Ó, só olhando o gráfico, qual é o que o idoso costuma usar mais. Só olhando o gráfico, seria carro e ônibus, né, pessoal? Pois é, porque na verdade é carro e o meu gráfico ficou menor, que na verdade ele é maior do que esse aqui. Ele é 32, né? O ônibus é só 30. Então aí seria um pouco maior. E por isso que eu disse para vocês fazerem usando a régua para não dar diferença, tá? Entendeu? Qual é o que o idoso usa menos? Qual é o que o idoso usa menos aí? É outros, né, pessoal? Outros vai ser outro tipo de veículo aí. De repente ele não usa nem carro, nem ônibus, nem moto. De repente é bicicleta, sei lá, avião. Outro tipo de... Bicicleta não tá aí, tem motocicleta. Motocicleta é a moto, né? Bicicleta não tem. Pode ser que seja uma bicicleta, sei lá. Patinete, skate, não sei. É outro... Pode ser um skate, né? Não tá dizendo aí, pode ser, quem sabe. Pessoal, e no gráfico de setor, você vai pegar o seu marca-texto aí. E eu vou marcar logo o que é interessante pra gente dentro desse texto. Então tem dizendo assim, o gráfico de setor possui esse nome pelo fato de ser constituído por fatias de um círculo, tá? A fatia do círculo, eu te falei que o nome dela é setor, né? Tá? Setor. Então aqui tem, essas fatias são chamadas geometricamente de setores, tá? É um setor circular. Cada setor se refere a determinado ângulo do círculo que possui 360 graus, tá? Se você for falar do círculo inteiro, 360 graus, pessoal, é igual a 100% do gráfico. E daí eu vou tirando as fatias, 10%, 30%, 100%, 50%, enfim, tá? O que eu quero que você marque é isso agora, pessoal, essa informação que vem agora aí, ó. Assim, para elaborar um gráfico de setor, devemos relacionar a fração proporcional do círculo, considerando o conjunto de dados que se deseja representar. Então, quero que você marque essa informação aí. Então, para você poder criar um gráfico de setores, você deve relacionar o ângulo de abertura lá
tá? Com a quantidade de informação que você quer trabalhar. E você vai pegar esse ângulo e vai ver quantos por cento ele representa dentro da circunferência toda. Não esquecendo que tudo é 360 e 360, como é tudo, é 100%. Tá? Beleza. Beleza, pessoal. Aqui, pessoal, ele me deu uma informação que também é interessante a gente saber, tá? Quando você trabalha com estatística, você tem a frequência absoluta e tem a frequência relativa, tá? O que é a frequência absoluta, pessoal? É a quantidade. O que é a frequência relativa, pessoal? É a porcentagem que relaciona essa quantidade, tá? Então aqui vai ser uma porcentagem, tá? Relativa é porcentagem e absoluta é um valor numérico, uma quantidade, um número, certo? Olha como foi que o cara fez para descobrir quanto é a porcentagem de cada um. Aqui ele deu assim, ó, países mais procurados para fazer intercâmbio, tá? Países mais procurados para fazer intercâmbio. Aí ele tem Canadá, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos. E aqui tem o total, beleza? No Canadá, por exemplo, 42. Inglaterra 30, Austrália 12 e Estados Unidos 36. Essa é a quantidade para cada país. Se você somar tudo, pessoal, isso aqui mais isso, mais isso, mais isso, um total de 120, tá? E como é que eu faço para descobrir qual é a porcentagem que isso representa? Eu vou pegar cada um, ó, 42 e dividir pelo total. Qual é o total? 120. Isso deu 35%. Olha aqui, ó, 30 dividido pelo total, 120. Se você dividir esse número pelo total, sempre ele te dá a porcentagem. Ó, 12 dividido pelo total, 10%. 36 dividido pelo total e o resultado deu aí 30%, tá? Então, se você somar esses valores, vai dar um total para você de 100%, tá? Então, se eu tiver o total e as quantidades, pessoal, eu consigo transformar isso em porcentagem para poder utilizar o gráfico de setores, certo? E aqui embaixo ele deu essa representação aí, ó. Cada porcentagem aí, ó. Olha como a primeira representa. Olha a primeira, 100%. 100% é o gráfico inteiro, ó. Não tem fatias, né? É o gráfico todo aí, 100%. 50%, a fatia que vai pegar a metade, ó. Tá? 25% é um quarto, é como se você dividisse por 4 essa parte só aqui, tá? 12,5% é a metade de 25, seria esse pedaço aqui, ó, metade de 25%. Aqui seria 25, ele deu 12,5. 1% é um pedaço só. Se você pegasse essa circunferência e dividisse em 100 partes, uma delas seria 1%, tá? Que é 3,6 graus aí. Beleza, então a ideia é esta, meus amigos. Vamos passar para a questão da página 31, essa questãozinha aqui, página 31. Construa o gráfico de setores, tá? Ele te deu o gráfico de setores referente à pesquisa sobre a cor e raça da população, de acordo com o IBGE 2015. Ó, ele te deu aí a instituição e te deu a época, IBGE 2015, tá? Valores aproximados expressos na tabela a seguir. Pronto. Ele te deu os valores, pessoal, mas eu não sei quantos são. Eu não sei quantas pessoas ele consultou aí, porque está tudo em porcentagem. Pode ser que ele tenha consultado 100 pessoas ou pode ser que ele tenha consultado 1 milhão de pessoas, eu não sei. Não está dizendo em lugar nenhum desse gráfico quantas pessoas são, tá? Bom, tudo bem, mas o que ele quer que eu construa? Ele quer que eu faça o gráfico de setores, tá? Então você vai fazer aí no seu livro, tá? O cálculo para a gente descobrir qual é o ângulo de inclinação para cada situação. Eu vou fazer só um e aí vocês podem tentar fazer os outros, tá? Então, primeiro, 45%, pessoal, como é que eu representaria 45% na forma de número decimal? 45% na forma de número decimal. Alguém lembra como é que faz isso? Vou fazer aqui em cima, ó. 45%, pessoal, é a mesma coisa que 45 sobre 100. Isso aqui a gente já viu.
E se você dividir 45 para 100, pessoal, a resposta é 0,45, tá? Não esqueça que 100 tem 2 zeros, então precisa ter após a vírgula 2 casas decimais. Por isso que é 0,45, tá? Então, para mim descobrir o ângulo, eu vou multiplicar 0,45 por 360. Por que 360, professor? Porque 360 é o tanto de graus, a quantidade de graus que tem uma circunferência completa. Certo? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 45% vai ser 0,45 vezes 360. Tá? Esse aqui dá 162 graus. Esse aqui também vai dar 162 graus. Tá tudo ali embaixo, né, tio? Oi? 5% pegou a 360, 50% pegou a 130, 25% pegou a 90. É por aí. 9%, pessoal, se você dividir 9 para 100, dá 0,09, tá? Cuidado, não é 0,9, isso aqui é 90%, cuidado, tá? 9% é 0,09. Se eu multiplicar isso aqui por 360, vai dar 32, aproximadamente 32 graus. E 1% é 0,01. Cuidado, não é 0,1. 0,1 é 10%, tá? Cuidado. Então é 0,01. Se eu multiplicar isso aqui por 360 graus, eu vou ter um ângulo aí aproximadamente de 4 graus. É 3,6 na verdade. Eu vou botar 4 direto aí. Então pronto, eu tenho agora os ângulos. Se você quiser fazer de forma perfeita, pessoal, você pegaria o seu transferidor, fazia uma circunferência aí com o compasso, pegaria um transferidor, aí você marca o centro e aí vai marcando cada ângulo desse, tá? Marcaria um ângulo de 162, vou colocar, por exemplo, daqui para cá, vamos dizer que aqui seja 162 graus, tá? Quem é 162 graus? É 45%. Tá? E esse aqui, vou fazer logo minha legenda aqui do lado. Deixa eu diminuir o tamanho dele, porque senão não vai caber tudo. Então faz o círculo, marca o centro, pega o transferidor e vai marcando. Esse aqui, por exemplo, 45 graus, 45%, perdão. 45%. 45% foi o primeiro. Quem é o primeiro, pessoal? São pessoas brancas, tá? Então aqui em cima eu colocaria assim e escreveria do lado branco. Tá? Então o que tiver pintado dessa cor é branca. A cor da pele aí é branca, tá? Vou pintar de vermelho os outros 45%. Quem foi os outros 45%? Parda. Então vamos dizer que seja aqui para cá, seja mais 45%, e esse povo aí é parda. Pinta de vermelho. Preta é 9%, tá? 9% é praticamente esse pedaço todo que sobrou, mas eu vou pintar aqui esse pedaço aqui, tá? Vou dizer que até aqui. Vou fazer inclusive da cor mesmo, tá, pessoal? Preto. E o último que sobrou, quem é? Outro. Quem não se identificou com nenhuma dessas três cores aí, pessoal, é outro. Vou colocar aqui de cinza. Esse pedacinho aqui, ó, tá? É outros. Então tá aí, eu fiz o gráfico, calculei cada ângulo e coloquei as porcentagens, aliás, coloquei a porcentagem até, né, calculei e coloquei as cores aí para diferenciar cada um. Tá? Então é esse trabalho aí que a gente faz aqui, 45%. Não dá para enxergar dessa mesma cor, né? Enfim, no de vocês colocam aí, tá? Então tá aí mais ou menos o que vocês precisariam fazer para representar essas informações aí. É bom que dá mais tempo para tu fazer com mais tranquilidade. Bora aqui na questão 2, ele está dizendo assim, ó, use os dados a seguir para traçar manualmente ou por meio de software da sua escolha o tipo de gráfico mais adequado para cada conjunto de dados. Pessoal, na verdade ele me deu a possibilidade de fazer por dois tipos, tá? Porque aqui ele me deu a quantidade e ele também me deu a porcentagem. Então, tanto poderia fazer usando porcentagem, quanto poderia fazer usando
é o número, tá? Se eu for usar o número, eu posso fazer o gráfico de barras ou de colunas, que vai ser praticamente a mesma coisa, e usando a porcentagem eu posso usar o gráfico de setores, tá? Então aí fica a nossa escolha. Então esse gráfico está falando de quê? Essas informações estão tratando da quantidade de indígenas na população brasileira, tá? Então eu tenho aqui um total de indígenas de 896.917, tá? E aqui está dizendo que os que estão em terra indígenas é esse povo aqui, ó, e os que estão fora de terra indígenas é esse povo aqui. Então o que eu já posso saber aí? Que da quantidade de índios, tem mais índios na terra indígena do que fora da terra indígena. Isso aí eu consigo enxergar, tá? Só por essas informações. Consigo saber também, pessoal, que dentro de cada quadrinho desse tem 10.000 pessoas. Então aqui tem 10.000, ó, aqui tem 10.000, aqui tem 10.000. Cada quadrinho desse aí corresponde a 10.000 pessoas. Beleza, só o filé. Então agora como é que a gente vai fazer esse gráfico? Para fazer o gráfico a gente vai utilizar só essas informações que estão aqui, tá? Se eu fosse fazer gráfico de colunas, pessoal, eu faria o seguinte, ó. Colocaria uma linha, faria uma coluna, vou pintar essa coluna aqui de vermelho, tá? E vou fazer uma outra coluna que eu vou pintar de azul. Eu fiz essa aqui um pouco menor, tá? Então a primeira coluna vai representar, aí eu faço aqui do lado minha legenda, né? Esse quadrinho azul aqui é o pessoal que está fora, tá? Fora das terras indígenas. E o pessoal que está no quadrinho vermelho, tá? Dentro das terras indígenas, tá? Então esse povo de vermelho aqui e esse povo de azul. Não precisaria colocar a quantidade, mas se você preferir, você pode colocar. Aqui são 379.534, tá? E aqui seriam 517.383, tá? Então esse seria uma forma de representar essas informações aí, usando o gráfico, nesse caso aí, o gráfico de colunas. Se eu fosse representar usando o gráfico de setores, como seria? Aí eu faria uma circunferência, tá? 50%, pessoal, é até aqui, né? Aqui é 50%. Como aqui ele está falando de 57%, então eu vou aumentar um pouco esse lado aqui, tá? Então pronto, 57%. Esse pessoal aqui, mesma legenda, tá? Isso aqui é o pessoal que está dentro da terra indígena. E esse aqui de baixo que vai ser em azul é o pessoal que está fora da terra indígena, tá? Então aqui pintando de azul. Aqui seriam 57,7%. E esse outro aqui seriam 42,3%. Então tá aí a forma de você representar usando dois gráficos aí, tanto o gráfico de setores trabalhando com porcentagem, um gráfico de colunas trabalhando com os números, valores numéricos. Beleza? Então anote aí. Tá, pessoal, vamos lá na letra B. Vou passar aqui, tá? Na letra B está dizendo lá, dados relacionados à população do Brasil que vive em área urbana e área rural, por região. Antes de elaborar o tipo de gráfico mais adequado para essa situação, complete a tabela a seguir, beleza? Então antes de fazer o gráfico é para a gente completar essa tabela, ó, tem uns espaços faltando aqui, ó. Tá? Esses valores a gente vai descobrir agora. Bom, então vamos lá. Sempre lembrando, pessoal, que o total de pessoas é 100%, então eu preciso chegar em 100%. Se eu pegar a quantidade da população aqui no sudeste, ó, que mora na cidade, né, que é urbano aqui, ó,
eu tenho 93%, e só 7% que mora em zona rural. Se eu somar os 93 com os 7, pessoal, se eu somar aqui vai dar 100%, tá? Então sempre tem que dar igual a 100%, porque é um total aí da população que eu tenho. O total é sempre 100%, certo? Beleza. Então aqui eu tenho Centro-Oeste 90%. Quanto é que falta para chegar nos 100? 10%. Beleza. No Sul eu tenho 86%. Quanto é que falta para chegar em 100%? 14%. Você somando aí vai dar 100%. Norte já está mostrando aqui, ó, 75, 25. Se eu somar aí vai dar 100. E por último, oi. Não é 13 não, no sul. 13? Não, é 14 mesmo. Somando vai dar 100. Nordeste, pessoal, eu tenho 73 aqui. Para chegar em 100% falta 27%, tá? Então pronto, cada um aí, se você somar, ele dá sempre igual a 100%, que é o total da população que mora nessa região aí. Já é para não colocar os porcento? Como é? Já é para não colocar, já? Na verdade, só precisa colocar essa informação aqui, ó, essa que está em vermelho agora aí, só essa que precisa escrever, tá? Que aí preenche a tabela. Pois é, nesse caso aqui, pessoal, ele está pedindo para a gente fazer o gráfico que melhor se adequa aqui, qual é o mais adequado aqui para essa situação. E apesar de estar em porcentagem, pessoal, não é o gráfico de setores que a gente vai usar aqui. Por que não é, pessoal? Porque ele está falando de área urbana e área rural. São duas classificações distintas, tá? Essas duas classificações não vão não vão interagir entre elas, porque quem é da área urbana não pode ser da área rural e vice-versa. Então não vou poder utilizar, é a mesma coisa de usar masculino e feminino, tá? Eu não vou poder colocar os dois dados juntos, tem que ser separado. Então para separar não vai poder ser o gráfico de setores, apesar de estar em porcentagem. Então qual é o gráfico que eu vou poder utilizar? Eu vou utilizar o gráfico de colunas. Então como é que eu poderia fazer? Vou fazer uma linha aqui, tá? Aqui do lado vou fazer uma escala, vou colocar nessa escala 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%. Tudo isso em porcentagem. Beleza? Então do lado tem uma escala em porcentagem. E aqui embaixo eu vou colocar o nome das regiões aí. Aqui é Sudeste, aqui é Centro-Oeste, vou colocar só Centro. Aqui é Sul, aqui é Norte e por último Nordeste, tá? Então pronto. Para o Sul, pessoal, eu vou ter duas, para Sudeste eu vou ter duas colunas, uma com 93 e a outra com 7, tá? Então vou fazer uma que vai ser lá no alto, essa coluna aqui vai representar 93, vai representar o pessoal que mora aí na área urbana, tá? Isso aqui é o pessoal do Sudeste na área urbana. Vou colocar o pessoal da área rural eu vou colocar de verde. A área rural são só 7, né? Então 7% vai ser esse gráfico bem pequeno aqui. Pronto. No centro eu tenho 90 pessoas na área urbana. Quantos tem na área rural? Só 10%. Então 10% eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui, 10%. Pronto. Na área urbana eu tenho 90%. Tá aí o pessoal da área urbana e da área rural no Centro-Oeste. No Sul já são 86%, o gráfico já vai chegar até por aqui assim. Esse pessoal da zona urbana. Zona rural no Sul são 14%, vai ser mais ou menos por aqui assim.
Norte 75 contra 25%. 25% o gráfico é um pouco maior. Por aqui, isso é a zona rural. E agora a zona urbana 75%. Ó, 75 está mais ou menos aqui nessa altura aqui, né? Essa altura aqui mais ou menos. Ó. Por último, Nordeste, zona urbana 73%, por aqui mais ou menos, e a zona rural 27%. Prontinho. Tá? Não coube aqui nesse espaço para mim fazer a minha legenda, tá? Mas aí vocês vão... Tio, Oi. o bom é que só precisa de lápis de cor, né? Pois é, né, cara? Que bom, né, que dá para usar assim. Olha, não esqueçam aqui de fazer a legenda, ó, o verdinho aqui, ó, geralmente a legenda fica aqui embaixo, tá, pessoal? Não vou fazer aqui embaixo porque não vai aparecer. Essa cara pra mim tá tão engraçada que ela não tá se movendo. É? Tá parada. Aí tá com o umbigo. Ó, aqui embaixo, se vocês puderem fazer aqui embaixo, melhor, tá? Aqui é urbano, porque o meu aqui não vai... Não dá para aparecer. Urbano. Pronto. População da zona urbana e da zona rural. Se você puder botar a legenda lá embaixo, faça, tá? É porque o meu fica aparecendo essa barra aí no meio, ela atrapalha a gente de enxergar, ó. Mas ela deve ficar aí embaixo, sabe? Se você puder botar lá embaixo, melhor. Qual que vem primeiro de urbano? Pode colocar primeiro urbano, depois rural, não tem problema não. Aí é urbano e depois rural. Já tá colocado. Tio, vou bater um print dessa parte que eu vou mandar pra você. Beleza. Ok. Vamos lá, página 33, pesquisa estatística. Aí na página 33, pessoal, enquanto vocês escrevem aí, eu vou só relatando aqui o que está na página 33 a respeito de pesquisa estatística. Ele te dá aí as etapas para você realizar uma pesquisa. Está dentro de uma tabela, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é a escolha do tema que você deseja pesquisar. A gente viu agora, teve muita pesquisa estatística a respeito de candidato, né? Preferência de candidato para eleição e tal. Então a primeira coisa é você descobrir o que você quer pesquisar. Depois você vê quais são as perguntas da pesquisa, o que você vai perguntar, levantamento de hipótese, tá? Quais possíveis respostas você teria aí? Já, né? População ou universo estatístico da amostra, pessoal. População é quem vai ser a pessoa que vai responder essa tua pergunta aí. População, instrumento de coleta, coleta de dados, organização e tratamento dos dados, já aí você vai colocar na tabela, fazer gráfico. Interpretação, confronto de hipótese e conclusão, divulgação dos resultados e a tomada de decisão a respeito do que você estudou aí, tá? Depois que você faz, pessoal, dentro de uma pesquisa estatística, na verdade, você tem as medidas de tendência central, e isso já é uma outra parte, tá, pessoal? Já é uma outra parte do nosso conteúdo. Bem aí na página 32, a gente conclui a parte de observação e análise de gráfico, tá? Construção de gráfico. Lá na página 34 a gente vai falar sobre as medidas de tendência central. Quais são os tratamentos que você pode dar para as informações que você coletou quando você fez a sua pesquisa estatística, tá? Então avance aí para a página 34. Página 34. Na página 34 tem lá, está dizendo assim, medida de tendência central e amplitude, tá? Medida de tendência central, pessoal, é a média, mediana, moda. Se vocês não ouviram falar, a gente vai falar sobre elas hoje ainda, tá? Então tem um texto aí que está dizendo assim: veja o que dizem 3 funcionárias de uma mesma empresa sobre os salários. Aí a Ana Célia, ela é gerente, tá? Tá dizendo aqui, ela é gerente. Ela disse assim, ó, os salários de minha empresa são muito bons. A média salarial, é de mais de R$ 5.700.
Acho o lugar excelente para trabalhar, isso ela falou. Ah, então essa é a média salarial. Tudo bom? João Pedro, ele é assistente. Ele disse assim, ó, percebi que a mediana, ó, já é outra medida de tendência central. A mediana dos salários da nossa empresa é de R$ 1.750. Aí aqui embaixo a Joana, ela é auxiliar. Ela disse assim, ó, eu vi uma pessoa comentar que a moda já é outra medida de tendência central. De nossos salários aqui na empresa é em torno de R$ 1.200. Então falou-se aí de média, falou-se de mediana, ó, média, mediana e moda, tá? Então eu vou trazer para ti esses conceitos agora para a gente colocar nas respostas dessas questões abaixo aí, ó. Dialogar e conhecer, tá dizendo lá, responda as questões a seguir com base nas informações anteriores. Primeira coisa que ele quer saber, o que significa a média salarial? Aí lá, cite um exemplo. Pessoal, média salarial, escreva aí, tá? É a soma de todos os salários, tá? É a soma de todos os salários dividido pela quantidade de funcionários. Então a média, meus amigos, é você somar o salário de cada funcionário e dividir pela quantidade de funcionários. Tá? Então, se nessa empresa tiver 4 funcionários, eu teria que somar o salário dos 4 e dividir por 4. O exemplo a gente vai dar mais à frente nas próximas questões, tá? Por enquanto vamos deixar só aí o conceito. Então a média salarial é a soma dos salários dividido pela quantidade de funcionários. O que seria a mediana, pessoal? A mediana corresponde, vou colocar assim, corresponde ao elemento central, corresponde ao elemento central do conjunto de dados. Essa eu vou te dar um exemplo aqui em cima. Por exemplo, eu tenho assim, eu coloquei em ordem, isso precisa estar em ordem, tá, pessoal? Eu perguntei a idade de 5 pessoas, aí o primeiro tinha 11 anos, o segundo também tinha 11 anos, o outro tinha 12 anos, o outro tinha 13 e o outro tinha 16. A mediana, pessoal, é o número que estiver bem no meio, tá? Como eu tenho 5 números, o valor que vai estar no meio é esse aqui, 12. Então essa é a mediana. Para eu poder calcular, aliás, para eu poder definir quem é a mediana, pessoal, os números precisam estar em ordem crescente, tá? Então do menor para o maior, de 11 para 16. Então foi 11, 11, 12, 13 e 16. O número do meio aqui é a mediana, certo? Vou deixar essa sequência, essa mesma sequência escrita aqui e vou definir quem é a moda na terceira questão, tá? A terceira questão está dizendo lá, Joana diz que a moda representa o salário do maior quantidade de participantes, maior quantidade de funcionários, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o valor que mais se repete. Então, se você tem uma empresa em que a maioria dessas pessoas recebe um salário de R$ 1.500, por exemplo, tem gente que recebe 10 mil, tem gente que recebe 900, mas a maioria, a quantidade de pessoas recebe R$ 1.500. Então essa vai ser a moda. Nessa minha sequência aqui de cima, pessoal, quem seria a moda?
dessa sequência que eu tenho aqui em cima, ó, que eu acabei de escrever, 11, 11, 12, 13, 16. Quem é a moda aí? Qual é a B? Eu não estou conseguindo entender a letra. A 2, né? A 2 está dizendo assim, corresponde ao elemento central do conjunto de dados. A B? Ah, tá. A 3 está dizendo assim, o valor que mais se repete. Então, qual seria a moda, pessoal, nesse agrupamento que eu fiz aqui em cima, meus amigos? Qual é a moda aqui? Qual é o número que mais se repete nessa situação aqui? É o 11, tá? Então a moda nesse caso seria o 11. Esse aqui é a moda, tá? Então 11 é a moda que você tem aí nesta sequência de dados. A moda, pessoal, você não precisa deixar organizado em sequência não, do menor para o maior. Isso é só na mediana, tá? A média também não precisa estar organizado do maior para o menor, do menor para o maior ou vice-versa. Não precisaria. Olha, legal, bicho. Ficou bonita essa cara de vocês aí nessa paisagem de praia aí. Parece que eu tô dando aula e vocês estão em Salinas aí. Olha só, bacana. Ei, onde foi que a gente parou aí na última aula? Foi na página 34, não foi? Quer ver? Confere aí. Seu página 34. Beleza. Então, meus amigos, a gente vai avançar para a página... Antes de eu avançar, não, eu vou avançar logo. A gente vai direto para a página 36. Aqui em cima você vai pegar seu marcador de texto aí, na página 36. Pegue seu marcador de texto. Já pegaram ou vocês ainda estão aí dando tchauzinho na tela? Marcador de texto, página 36. Tem lá em cima, ó. Média é obtida. Média é obtida dividindo a soma dos valores relativos aos elementos de um conjunto de dados pelo número de elementos desse conjunto. Vou já fazer uma situação aqui para a gente entender, tá? Por exemplo, vocês, todo ano vocês fazem as avaliações, primeira, segunda, terceira e quarta, e a escola tem uma média que você precisa alcançar, a média é 7, tá? Como é que é feito isso, pessoal? Vamos supor que na primeira avaliação um aluno tirou 8, na segunda avaliação ele tirou 6, na terceira avaliação ele tirou 10 e na quarta avaliação ele tirou 5. Será que esse aluno passou? Como é que eu faço para descobrir? Eu vou ter que somar tudo aqui, tá? Somar 8 mais 6 mais 10 mais 5. Esse total, pessoal, dá 29 pontos. E eu vou dividir os 29 por 4. Por que por 4, pessoal? Porque aqui na escola nós temos 4 avaliações, tá? Tá aqui a primeira avaliação, que é o 8, ó. Tá aqui a segunda avaliação, que é 6, a terceira foi 10 e a quarta foi 5. Se eu dividir esse 29, pessoal, dividido por 4, a média desse aluno aí foi 7,25. Ele passou? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal, esse cara não passou. A média dele, final aí... Aliás, ele passou, perdão. Ele passou, deu 7,25. Ele passou aí com 25 décimos a mais, né? Agora vamos supor que ele fez essa prova aí e ele tirou aqui na terceira avaliação 8. Será que agora ele vai passar? A soma desses números aí, pessoal, dá 27. Se eu dividir 27 por 4, pessoal, o resultado é 6,75. Se eu dividir isso aqui por 4, 6,75. Esse aqui não vai passar porque essa média não alcança o mínimo, que é 7, tá? Então isso é média aritmética simples, tá? Vocês fazem isso todo ano quando vocês fazem as provas aí na escola, tá? Beleza, mediana é obtida a partir da organização sequencial dos dados em conjunto em determinada ordem, seja ela crescente ou decrescente, tá? Para a observância dos elementos centrais dessa sequência. Beleza.
Então, para me fazer uma média, pessoal, uma mediana, eu preciso colocar os valores em ordem. O exemplo que eu dei na aula passada para vocês foi de 5 alunos que eu perguntei a idade, né? Vou fazer de novo aqui. Vamos supor que eu perguntei a idade de alguns alunos, aí eles disseram assim, ó, 11, eu tenho 11, o outro tem 15, o outro tem 13, o outro tem 11, 12 e o outro tem 11. Pronto. Tá? Para mim saber a mediana, eu preciso colocar essa galera em ordem. Primeiro tem que colocar em ordem. Então eu vou colocar em ordem. Ó, do menor para o maior seria 11, 11, depois 12, depois 13, depois 15. Qual é o valor que está no meio aí, pessoal? É o 12. Então ele é a mediana, tá? E quem é a moda, que é o último termo aqui? Quem seria a moda correspondente ao valor? Tá aqui, ó, moda corresponde ao valor que aparece com maior frequência em determinado conjunto de dados. Nessa sequência aqui, está aqui em cima, pessoal, o número que aparece a maior quantidade de vezes é o 11. Então 11 para mim será a moda neste caso. Beleza? Alguma pergunta até aí? Marcaram com marca-texto de vocês? Sim, beleza. Então vamos pegar a primeira questão na página 37. Primeira questão na página 37. Vocês ainda estão aí? Estão. Alguns. Página 37, questão. Essa cara do Pedro aí. Página 37, questão 1. Em uma execução, que execução, rapaz? Em uma excursão, foram verificadas as idades a partir dos participantes. A guia do passeio fez a anotação das idades para organizar melhor as atividades. Veja o registro, ela fez aí. Pessoal, esse registro não está em ordem, tá? Eu tenho um cara bem aqui, isso aqui é a idade. Tem um cara com 10 anos e bem aqui tem um com 5 anos, ó, tá? Aqui tem 15, 16, aí vem um com 12 de novo, tem um com 6 aqui, ó. Então não está em ordem esses dados aí, tá? Não estão organizados em ordem, beleza. Primeira coisa que ele pede, considerando o conjunto de dados, descubra. Primeiro item, ele quer a média, tá? Para eu fazer a média, pessoal, eu preciso somar toda essa galera aqui. Vou ter que somar e dividir pelo número de pessoas que tem aí, tá? Então vamos ver. Então a média, vocês vão me ajudando aí, vão fazendo lá. Vai ser 10 mais 12, ó, tá aqui o 10, tá aqui o 12, mais 85, tá aqui o 85, mais 76, mais 5, mais 16, 16 de novo, mais 12, mais 15, mais 16, mais 12, vão fazendo aí o de vocês, mais 6, mais 14, mais 17, mais 12, mais 12, eita, quase não deu. Somando todo mundo aqui, pessoal, tá? Eu vou colocar aqui para cima a resposta porque vai dar um resultado muito grande. Isso aí, somando tudo, dá 336. E eu preciso dividir isso pelo número de pessoas que tem aí, tá? Se você contar aí, pessoal, são 16 pessoas, tá? Então, se eu dividir tudo isso por 16, a média que eu tenho aí é o número 21. Então a média aritmética das idades aqui, pessoal, é 21. O valor médio de idades que eu tenho aí nessa sequência é 21. Apesar de bem aqui ter um idoso com 85 anos, tá? Mas tem mais gente jovem do que idosos aí, ó. Tem mais um de 76 aqui. Só esse, né? O resto tudo é abaixo de 17 aí, tá? Então tem mais jovens aí do que idosos. Por isso que a média deu abaixo aí, deu 21. Quem é a moda, pessoal? Qual é o número que aparece a maior quantidade de vezes, pessoal? O número que aparece aí a maior quantidade de vezes é o número 12, tá? Ele aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Então o número que aparece a maior quantidade de vezes aí é o 12, tá? Essa era uma questão boa de aparecer na prova, né, pessoal? Dá para vocês fazerem esse processo aí todinho. Podia colocar ela com a nota mesmo de escola, né? 4 notas aí para vocês fazerem a média, a moda, a mediana. Qual é a mediana, pessoal? A mediana você precisaria colocar os números todos em ordem, tá? Então a ordem desses números seria 5, 6, 10, 12,
12 de novo, 12 de novo, 12 de novo. Lembra que o 12 aparece 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 12 eu tenho 14, 15, 16, 16 de novo, 16 de novo, 17, 76 e 85. Então esses são os números que eu tenho aí. Aí você precisaria ver quais são os números que estão ao meio, tá? Se a quantidade de números aí, pessoal, é 16, eu vou ter 8 para o lado esquerdo e 8 para o lado direito, tá? Deixa eu ver onde é que chega 8 pessoas aqui, deixa eu ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui 8, para cá tem mais 8. Então os números que estão no meio são esses dois aqui, ó. 12 e 14, tá? Mas a média, pessoal, mediana tem que ser um número só. Então eu tenho que ver qual é o número que ficaria no meio desses dois, entre 12 e 14. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu faço a média aritmética entre eles, tá? A média aritmética vai ficar 12 mais 14 dividido por 2, porque são dois números aí, tá? E esse resultado aí é 13. Se você pensar bem, realmente, quem está entre 12 e 14 é o número 13, tá? Então, por isso a mediana deu aí 13. E por último, a amplitude, pessoal. Amplitude, eu não havia falado para vocês sobre amplitude. Mas o que é a amplitude? É você pegar o maior número, que é 85, e subtrair do menor número, que é 5. Se você subtrair isso aí, você vai encontrar uma amplitude de 80. A amplitude é a distância entre o menor e o maior, entre o primeiro e o último, tá? Se você colocar eles organizados em ordem, beleza? Então a diferença entre o maior e o menor é 80 posições aí. Beleza? Anote aí a questão 1, para a gente conversar a respeito da 2. Bom, pessoal, aqui eu tenho 4, tem a média, a moda, a mediana e a amplitude, tá? Essas 4 medidas de tendência central aí, elas estão sendo objetivo da nossa pergunta 2, da página 38, tá? Então está sendo objeto dessa pergunta. Ela está perguntando assim: escreva um parágrafo conclusivo depois de analisar os dados referentes às medidas de tendência central e amplitude obtida na questão 1, tá? O que eu quero que a gente conclua aqui, pessoal? Eu quero que vocês me digam qual seria a medida de tendência que está mais próxima da realidade, o que realmente está acontecendo lá. Então o que a gente vai dizer? O que foi que a gente conseguiu achar lá na média? A média deu 21, a moda deu 12, a mediana deu 13 e a amplitude deu 80. Qual desses valores vocês acham que está mais perto do número real, das idades desse povo aí, pessoal? O que está mais próximo, meus amigos, eu vou escrever assim, a moda, que valeu 12, né? Eu vou até colocar aqui 12. E a mediana, que deu 13, estão representando melhor as idades, pois o grupo é formado em sua maioria por jovens. Então, como a maioria do pessoal que está nesse grupo aí são jovens, as medidas de tendência central que eu tenho mais próxima da idade deles é a moda e a mediana, que é 12 e 13. Tá? A média não foi interessante para mim, porque ela deu como resultado 21. E nem tem tanta gente assim, na verdade nem tem ninguém com a idade maior do que 17, né? Aliás, próximo de 21, né? Então só tem depois do 17 já tem o 76, então a média não foi interessante nesse caso aí para mim. Então a moda 12 e a mediana 13 estão representando melhor as idades, pois o grupo é formado em sua maioria por jovens. Beleza. Questão 3.
Só essa questão 3 está dizendo assim: em um concurso, um candidato obteve a média 67,5. Isso aqui é a média dele, tá? Ele fez prova envolvendo 4 componentes: atualidade, língua portuguesa, língua estrangeira, língua portuguesa e matemática. Ó, ele disse que foram 4 componentes, tá? Sua nota por componente foi 82 em atualidade, 56 em língua estrangeira, 73 em língua portuguesa. Ele não disse a nota de matemática aí, tá? E ele está perguntando justamente isso. Qual foi a nota que ele tirou em matemática? Bom, vamos lá, né? Para fazer a média, pessoal, vocês sabem que a gente tem que somar as notas e dividir pela quantidade, né? Então, se eu somar matemática mais LP, língua portuguesa, mais LE, língua estrangeira, mais atualidades, isso aqui, se eu somar e dividir por 4, eu vou ter uma média de 67,5. Foi isso que ele falou aqui, ó. Tá? Eu tenho essas informações, algumas, né? Matemática eu não tenho. Então, bora fazer matemática mais. Quanto foi língua portuguesa? Língua portuguesa tá aqui, ó. 73,5 em língua portuguesa. Então 73,5 mais língua estrangeira 56,5 mais atualidades 82, tá? Tudo isso dividido por 4 e tudo isso igual a 67,5. Pessoal, isso aí que está escrito para vocês aí na forma de fração é uma equação, tá? Essa é uma equação. E como é que a gente resolve uma equação, pessoal? Letra para o lado e número para o outro. O primeiro número que vai sair daí, pessoal, é esse 4. Ele está do lado esquerdo e ele está dividindo. Quando eu passar para cá, ele vai passar como? Multiplicando. Então vai ficar assim, ó. M mais 73,5 mais 56,5 mais 82, isso aqui é igual a 67,5 vezes 4, tá? 67,5 vezes 4, meus amigos, dá 270. Então vai ficar mais 73,5 mais 56,5 mais 82. Isso aqui tem que ser igual a 270. O que foi que eu fiz até agora? Só passei o 4 multiplicando para cá, porque ele estava dividindo embaixo. Quando multiplicou, deu esse 270 que apareceu aqui. Pronto, e para terminar, falta você pegar quem está somando e passar subtraindo. Então, M, que é matemática, vai ser 270 menos esse primeiro, que é 73,5, menos 56,5 menos 82. Quando você fizer essa subtração aí, pessoal, você vai encontrar a média para matemática de 58 pontos. Tá? Então, o cara fez em matemática 58 pontos. Essa questão, pessoal, está pedindo para calcular a média, só que fazendo ao contrário, de trás para frente aí, né? Também acho que é uma questão que apareceria para vocês só no ano que vem, tá? A gente está começando agora esse conteúdo, ainda não é para aparecer esse tipo de questão aí. Posso passar para outra, pessoal? Beleza, vamos para a questão 4. Pessoal, essa questão 4, ela estava na prova no passado, tá? Então não custa nada você anotar aí prova nessa. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas, tá? Que se encontra à venda. Aí ele colocou aí, as microempresas são essas, ó, alfinete V, bala W, chocolate X, pizza Y, tecelagem Z. Beleza, tá aí o nome das empresas aí. Aí ele disse aqui a evolução delas, olha. Essa aqui foi de 200, aqui em milhares de reais, em 2009. Ele foi de 200 para 220, depois para 240. Teve um aumento aí, tá? Essa aqui foi de 200 para 230, depois voltou para 200.
Tá? Então aumentou, depois diminuiu. E assim vai, ele vai mostrando aí como é que foi o desenvolvimento delas. Aí aqui embaixo vem dizendo assim: um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela, ele quer 2. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual, ele quer fazer a média delas nos 3 últimos anos, tá? E escolhe as 2 empresas com maior média anual. Então as empresas que esse investidor escolhe foram quais aí? Quais foram as empresas que ele escolheu? Para saber, pessoal, eu tenho que calcular a média de cada empresa, tá? Então o que eu vou fazer para calcular essa média? Eu vou precisar somar esses valores aqui, 200, por exemplo, na primeira empresa, Alfinetes V, 200 mais 220 mais 240, pegar esse valor e dividir por quanto? Por 3, né, pessoal? Porque eu estou somando 3 números, 200 mais 220 mais 240, tá? Então, quando você somar 200 mais 220 mais 240 e dividir por 3, ele vai te dar a média dessa empresa aí, tá? Então, bora ver se cabe aqui do lado. Somando 200 mais 220 mais 240, pessoal, isso aí vai dar 660, né? 200 mais 220 mais 240, isso aí dá 660. Dividido por 3, eu vou ter 220. Então tá aqui a primeira média que eu encontrei para a primeira empresa, tá? A média dela 220. Aqui 200 mais 230 mais 200, isso aí dá 630. Quando eu dividir por 3, eu vou ter 210, né? 210. Então aqui tem o 220, a outra foi 210. A próxima, 250 mais 210 mais 215. Eu tenho 675. Se eu dividir isso aqui por 3, eu vou achar 225. Próxima, 230 mais 230 mais 230, eu tenho 690. Quando eu dividir isso aqui por 3, eu vou ter 230 de média. Quando eu somar na última, 160 mais 210 mais 245, eu vou ter 615. Quando eu dividir isso aqui por 3, eu vou ter 205 de média, tá? Então, quais foram as maiores médias aí que eu encontrei? Eu tenho 225 aqui e 230 aqui. Quais são essas 2 empresas? Chocolate X, Pizza Y, tá? Tá bem aqui, ó, letra D, Pizza Y e só o Chocolate X, tá? Essa questãozinha estava, pessoal, ano passado na nossa prova, então anote aí, pergunte se tiver alguma dúvida, tá? Que foi que nós fizemos? Somamos cada linha e dividimos o resultado por 3. Por que por 3, pessoal? Porque são 3 números, aí ele quer pedindo a média, né? E a média tem que somar e dividir pela quantidade de valores aí que você somou, tá? Então a média nesse caso aí ficou maior para essas 2 empresas aí, a Y e a X. Uma questão do Enem, inclusive, né? Olha aí, uma questãozinha do Enem, tá? Ok, pessoal, podemos passar essa. Vamos para a questão 5. Agora é página 39. Questão 5, página 39. Um grupo de artistas estava organizando uma coreografia para apresentar na abertura de um campeonato. O diretor do espetáculo sugeriu que na formação da coreografia dos dançarinos, a pessoa cuja altura correspondesse à mediana, a altura mediana do grupo deveria ficar em posição de destaque, tá? Então o cara que vai ficar em destaque é a mediana, tá? Com a altura mediana. Ele considerou ainda que a moda das alturas para organizar o grupo ficaria o grupo da dança, né? Então o grupo de dança ficaria com as alturas que tem a moda. Beleza, então vamos lá, letra A. Quem ocupará a posição de destaque? Quem fica na posição de destaque, pessoal, é a mediana, né? Segundo o nosso texto aí.
Mas para saber essa mediana, pessoal, eu preciso colocar todo mundo em ordem, aí eu vou conseguir descobrir qual é o valor que está no meio. E lembra que a mediana você tem que colocar do menor para o maior, tá? Então se você procurar aí, eu vou marcando, ó, o menor de todos aí é 1,59. Então vou colocar aqui 1,59, foi o primeiro. Depois eu tenho 1,67. Depois eu tenho olha, tem mais 1,67 aqui, mais 1,67 aqui, 1,67 duas vezes, né? Depois de 1,67 eu tenho 1,70 que está desse lado aqui. Depois eu tenho 1,72 que está aqui em cima. Depois eu tenho 1,75, está bem aqui do lado. Depois eu tenho 1,80 e por último 1,80 novamente, tá? E aí eu preciso descobrir qual é o termo que está no meio. Para isso eu vou contar quantas pessoas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se são 9, pessoal, vai ficar 4 para um lado, 1 no meio e 4 para o outro lado. Ó, se eu somar aqui tem 9 pessoas, tá? Então esse número aqui do meio que eu preciso descobrir quem é. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4. Esse cara está bem no meio. E desse lado tem 1, 2, 3, 4. Então beleza. Então esse cara que tem 1,70 m é a nossa mediana. Ele vai ser o cara que vai ficar em destaque. E quem é que tem 1,70 m aí, pessoal? Tá aqui ele, ó. É o Renato. Então o Renato é o cara que vai ficar no meio aí dessa coreografia aí, dessa dança. E quais as pessoas farão a dança, pessoal? A dança está aqui dizendo no texto que tem que ser a moda das alturas. Qual é a altura que está se repetindo, que está aparecendo a maior quantidade de vezes? 1,67. Aparece duas com mais uma aqui 3 vezes, tá? Então quem tem 1,67 é que vai fazer essa dança, tá? A altura 1,67. Quem são as pessoas? É a Ana, Ada e Felipe. Tá aqui a Ana. Tá aqui a Ana, que tem 1,67, a Ada 1,67 e o Felipe também tem 1,67. Tranquila essa questão. Não foi tão difícil assim. Eu já fiz a chamada já, pessoal, aqui. Não, né? Te espera aí uma frase que eu tô terminando de copiar. Tá, mamãe, pode copiar. Deixa eu fazer a chamada então. Hoje é dia 18. Exatamente, 18. Adriano, tá aí?